Olá, eu sou a Juliana Lescano, PCMP de Biologia da Diretoria de Ensino da Guarulhos Norte. Hoje nós faremos a nossa terceira ATPC e o tema dela é sobre sala de aula invertida. Então, sala de aula invertida é uma metodologia ativa. E o que muda em relação a uma sala de aula normal? O aluno, ele estuda em casa os conteúdos e na sala de aula ele faz debate, práticas, experimentos e dessa forma o aluno se torna protagonista do seu aprendizado, deixa de ser aquele aluno bancário. E cabe ao professor ser o mediador das atividades, direcionando e orientando o estudante na construção do seu conhecimento. E aí eu ressalto a importância de planejar as aulas. Né? Apesar do aluno estudar os conteúdos em casa, cabe ao professor fazer uma espécie de roteiro e orientar o aluno quais os materiais ele pode pesquisar para poder iniciar sua aprendizagem. Então, dessa forma, o que é feito na escola será feito em casa. E o dever de casa, feito em casa, será concluído na escola. Então, significa que aquela parte onde o professor expõe os conteúdos passa a ficar em casa e o aluno tem acesso ao roteiro e estuda em casa os conceitos. E na sala de aula, o professor vai administrar atividades, exercícios que podem ser individuais ou em grupos, e o aluno, assim, então passa a fazer o que seria o dever de casa na escola. Então, qual as principais diferenças entre a sala de aula normal e a sala de aula invertida? No modelo tradicional, a transmissão de informação acontece na sala de aula, tanto da transmissão também do conhecimento, a resolução de exemplos e o professor é o palestrante. O aluno fica sentado passivamente só recebendo esse conhecimento. Em casa, o aluno faz exercícios, projetos, os trabalhos e soluciona os problemas dados pelo professor. Na sala de aula invertida, as atividades de simulação, os projetos, os trabalhos em grupo acontecem em sala, o professor ele é um mentor e o estudante é ativo, ele participa, né, de todas as atividades em sala. Em casa é onde ele vai fazer as leituras, assistir os vídeos e fará as pesquisas e vai poder resolver os exemplos para já chegar na sala de aula com um conhecimento prévio, né, e poder participar das atividades propostas. A sala de aula invertida, ela requer uma aprendizagem invertida, ou seja, é uma abordagem pedagógica na qual a aula expositiva, ela passa de uma abordagem de grupo, né, 30, 40 alunos, para uma abordagem individual no aluno fazendo isso individualmente. E o espaço da sala de aula ele é transformado num ambiente dinâmico, interativo, onde acontece um processo de interação entre os alunos, entre o aluno e o professor é um guia nessa aprendizagem. Pilares da aprendizagem invertida. Em inglês, FLIP. Então, ela tem alguns pilares, como o ambiente flexível. Aqui o professor cria espaços flexíveis, onde os estudantes escolhem, né, quando e como aprende. E as sequências didáticas, elas também são mais flexíveis e elas acabam sendo mais individualizadas para cada estudante, assim como as avaliações. Cultura de aprendizagem, no modelo tradicional, o professor é o centro de conhecimento e na sala de aula invertida, o aluno passa a ser responsável por ir atrás desse conhecimento, ele se apropria, né, de poder aprofundar aquilo que ele deseja saber. O conteúdo é dirigido, então os professores eles passam a criar os roteiros, a orientar os alunos quais os materiais podem ser acessados para que os alunos possam acessar por conta própria. E o professor, ele é para ser um educador profissional. Então, ele é mais exigente com os estudantes, mas ele acaba tendo também maior demanda, porque ele precisa dar retornos imediatos aos alunos, das atividades propostas, né, e das avaliações. Então,
Ele tem que ser uma pessoa que vai facilitar o processo de aprendizagem, mas também tem que ser alguém que aceita críticas e consegue controlar o ambiente e aparentemente caótico, onde os alunos trabalham em grupos, e ter o controle e domínio sobre isso. Quais as vantagens da sala de aula invertida? Então, aqui o professor passa a ser um mentor, ele é um especialista no assunto abordado, ele tem mais liberdade para desenvolver as suas atividades e os recursos. A aula pode ser mais produtiva, porque não precisa ficar toda hora parando para pedir silêncio, para o aluno sentar, né, para parar a conversa, sair do celular, porque aqui eles vão estar trabalhando em atividades mais pontuais na sala, e isso leva a maior produtividade. E o professor acaba conseguindo ter uma interação individual melhor com os estudantes e consegue entender as facilidades e as dificuldades de cada um e pensar e planejar propostas de atividades que atendam individualmente esses alunos. Para o aluno, o estudante ele consegue se adequar o professor à sua dinâmica. Então, o professor, dessa forma, ou acelera ou vai mais devagar nos conteúdos. Ele tem maior intensidade na interação entre estudante e professor e acaba aumentando esse vínculo e a experiência do universo escolar. Maior interação entre estudante e estudante, estimulando o trabalho em equipe. Os alunos conseguem aqui perceber os seus papéis, por exemplo, no trabalho em equipe, onde sempre aparece um líder, aquele que tem mais facilidade com trabalhos manuais, o outro que tem um olhar mais prático, de resolvedor de soluções, de problemas, desculpa, então ele consegue encontrar facilmente soluções. Então, cada um acaba assumindo um papel dentro desses grupos, e ali eles conseguem perceber as suas próprias habilidades. Menos tarefa para casa, porque eles passam a fazer essas tarefas na sala de aula. O estudante ele é protagonista do seu próprio aprendizado, então ele para de ficar esperando o professor dizer o que ele vai aprender, no sentido de, né, passividade, e ele passa a ser mais ativo e ele vai atrás desse conhecimento, seguindo a orientação do roteiro, mas também podendo aprofundar por conta própria. Tem uma maior adequação quanto à realidade do estudante, então os alunos que têm várias atividades extra-classe têm maior liberdade na programação dos seus estudos. Os alunos eles enfrentam melhor as dificuldades de aprendizagem e também auxilia na superação de problemas que o aluno pode ter de aprendizado, porque ele vai ter ali alguém orientando melhor ele, e isso aumenta a autoestima. E quais são os desafios de uma sala de aula invertida? Então, primeiro os alunos precisam ter acesso aos roteiros com antecedência, então o professor precisa se dedicar para poder produzir esse roteiro, fazer uma curadoria dos materiais necessários, então textos, reportagens, videoaulas, para poder transmitir isso aos alunos. E o meu aluno não tem internet em casa, o que eu faço? O professor tem que, então, ter o conhecimento, né, de quais alunos têm ou não essa dificuldade e pensar em materiais e formas de fazer com que esse material chegue ao aluno, então, impresso, ou pendrive, ou outros modos que esse aluno não vai perder acesso ao conteúdo. O estudante pode estar entendendo os conceitos de forma errada. Então, o professor, como ele dá um feedback mais rápido, então ali ele já consegue prontamente verificar quais as dificuldades do aluno, faz os erros conceituais e já modificar isso, né, orientando sobre esses problemas. O estudante precisa exercer grande disciplina para visualizar os materiais por conta própria. Então, o professor tem que estar atento e ajudar o aluno a desenvolver essa disciplina para poder ter a disciplina de vou estudar 2 horas por dia no meu local de estudo na minha casa, seja o quarto, um local na cozinha. Então, para que ele crie esse hábito. A sala de aula pode ficar um pouco bagunçada após algum tempo utilizando metodologias ativas. Não é bem uma bagunça, né? Então, os alunos eles vão estar organizados, por exemplo, em grupos, e cada grupo tem o seu tempo, tem a sua maneira de se expressar, e quem passa no corredor pode pensar, nossa, que sala de aula mais bagunçada. Mas, ao se ver, né, dentro da sala, os alunos estão produzindo.
Eles estão ali se auxiliando ou entre grupos ou dentro do grupo. E isso é um grande ganho, porque também não adianta ter uma sala aparentemente organizada, onde os alunos estão dormindo, estão no celular e o professor está falando praticamente sozinho. Então, a questão aqui é saber controlar esse aparente caos, né? Deixando claro para a gestão do seu tipo de trabalho e para os alunos, que vai haver barulho, mas tudo dentro de um certo controle. O professor terá que atender às dúvidas dos estudantes individualmente e demandando mais tempo. Então, é importante fazer outras metodologias, como aquela de instrução por pares, onde os próprios alunos auxiliam os seus colegas, e assim o professor acaba tendo auxiliares, né, auxiliares entre aspas, para ajudar com que todos tenham acesso e alcancem os objetivos de aprendizagem. Nem todo conteúdo é adequado para ensinar por meio de uma videoaula. Então, cabe ao professor fazer essa curadoria e, caso seja necessário, ele mesmo produzir seus conteúdos para poder passar para os alunos e talvez nem todos os conteúdos caibam para uma sala de aula invertida. Haverá um momento em que o professor precisará dar uma aula expositiva e tudo bem. É só mais uma maneira, né, da gente poder articular uma sala de aula. Então, como funciona, resumidamente? Os estudantes eles se preparam estudando para essas aulas em casa. Durante a aula, eles praticam os conceitos na sala de aula. E em casa, eles novamente revisam o conteúdo e conseguem estender esses aprendizados, né, por meio de atividades avaliativas que vai ser passado pelo professor. Aqui é um modelo de plano de aula simplificado. Então, ele vai ter aqueles campos que a gente já está acostumado, como nome do professor, disciplina, turma, a temática, o conteúdo, os objetivos de aprendizagem, metodologia e os recursos. O diferencial está na organização dos momentos. Então, pensar em quais são os espaços que vai ser utilizado, e aqui entra tanto se vai ser antes ou depois da aula, se vai usar um ambiente diferente, quais as atividades vão ser ministradas. Então, anteriormente, antes da aula, então, o professor vai enviar videoaulas, material de leitura, os alunos terão que participar de uma enquete para eles se prepararem para a aula. O professor tem que pensar na duração desse tempo de estudo e o papel de cada um. O papel do estudante. Ele vai estudar o que foi disponibilizado pelo professor, fazer um resumo e anotar para se preparar para a aula. E o professor, ele vai instruir os estudantes a como acessar esses conteúdos e realizar as atividades de forma assíncrona. Na sala de aula, então pode se dividir em partes essa aula. Primeira parte é um momento de conexão. O professor, os alunos podem apresentar os resumos que fizeram, discutir esse conteúdo e o professor vai ali contextualizando com a realidade, vai tirando dúvidas daquilo que for necessário, né? E tirando também, aparando arestas naqueles conceitos que não foram bem entendidos. Na segunda parte, desenvolvimento de atividades práticas, e o professor pode usar outras metodologias durante essas práticas, como projetos, experimentos. Então, aqui, o aluno ele participa de forma ativa no desenvolvimento da atividade, auxilia os colegas e ele ainda pode tirar dúvidas com o professor. Já o professor, ele vai conseguir auxiliar os alunos no desenvolvimento das atividades, direcionar esses alunos em busca da construção do seu próprio conhecimento. Na parte 3, pode novamente passar uma videoaula, um material de leitura, para que os alunos apresentem os resultados da atividade e consigam identificar quais foram os desafios durante aquele objetivo de aprendizagem. E o professor ele vai apontar as qualidades que teve naqueles trabalhos, né, nos resultados obtidos, vai encerrar a atividade e vai verificar se aquilo que foi proposto, né, foi realmente atingido. E depois da aula, pode ser um momento de avaliação, então, preparação de um relatório, um documento ou um questionário que vai finalizar essa aula. E aí o professor, o aluno, ele vai realizar a atividade,
pesquisar novos materiais para fundamentar os seus resultados, e o professor vai identificar se o aluno compreendeu ou não, apresentar os resultados das avaliações que ele realizou e verificar se os objetivos de aprendizagem foram cumpridos. Então, aqui, colocando a sala invertida em um panorama. Então, antes da aula, o professor prepara o conteúdo, compartilha com os alunos acessam os conteúdos, respondem as questões e enviam para o professor vai avaliar as respostas e planejar a aula. Durante a aula, esclarece dúvidas, pode ser ele individualmente ou os alunos por grupos ou por pares, e ele pode buscar outras formas de metodologias ativas para poder dar a sua aula. Então, pode ser uma aula com aprendizagem baseada em projetos, em problematização, experiência, simulação, jogos e aprendizagem baseada em problemas. Depois disso, o professor avalia e ele decide um novo tópico, os alunos revisam os conteúdos e complementam as atividades. Aí aqui são, né, outras maneiras e outras metodologias que podem ser aplicadas, e aí as habilidades: recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, analisar, aplicar, compreender, recordar, e as cognitivas: motivação, autonomia, perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, comunicação, criatividade. Aqui eu deixo uma sugestão de aplicação da sala de aula invertida. O tema seria: de onde vem a energia que nos mantém vivos? E o tema energia foi pensado porque ele está presente nas 3 áreas da ciência da natureza: química, física e biologia. Aqui eu deixo o plano de ação para essa aula invertida com experimentação. Então, na parte superior, os dados que nós já estamos habituados, né, professor, área, disciplina. Esse plano foi pensado tanto para a área das aulas de ciências, do fundamental, focado principalmente no 7º ano, e física, química e biologia dos 3 anos do ensino médio. A temática: matéria e energia, objetivos do conhecimento: metabolismo energético, carboidrato, conservação da energia e tecnologia e linguagem científica. Os objetivos de aprendizagem: reações químicas, fotossíntese, respiração celular, poder calorífico, energia cinética e investigação científica. As competências e habilidades são aquelas presentes no BNCC e no currículo paulista. A metodologia adotada é sala de aula invertida, com prática experimental. E os recursos, tanto de sala de aula, caderno, lápis, caneta para anotações, data show e computador para que o professor possa plotar alguma coisa de interesse, calculadora para as contas, termômetro, vidraria de laboratório, alimentos ricos em amido e açúcar, como batata, refrigerante, isqueiro ou alguma fonte de fogo, reagentes e, para segurança, jaleco, luva, óculos de proteção e um local adequado para a prática, que pode ser o laboratório ou uma sala destinada a isso. A organização dos momentos. Então, foi pensado antes da aula. Os alunos revisam os conceitos já vistos ou que ainda estão aprendendo, como reações químicas, fotossíntese, respiração, poder calorífico e energia cinética. Vou fazer essa revisão em casa por meio de aulas e roteiros encaminhados pelo professor. Então, o professor vai ter como papel fazer a curadoria desses materiais e preparar um roteiro de estudos para orientar os alunos sobre o que estudar durante a aula. Então, durante a aula é previsto a realização de 2 experimentos. Um sobre aquecer com água alimentos ricos em carboidrato. No experimento 2, analisar-se a presença e a ausência de amidos nos alimentos. O professor, juntamente com os alunos, ele revisa os conceitos. Então, é o momento que o professor vai verificar, né, se os alunos fizeram as atividades propostas, revisar os conceitos, tirar dúvidas caso haja. Lê o roteiro com a turma
e aí orientar sobre os pontos importantes da prática, demonstrar o uso de determinados equipamentos e chamar a atenção para determinados cuidados com a segurança, principalmente porque envolve fogo. Experimento 1. Então, os alunos devem seguir o roteiro e realizar o experimento. E os professores acompanham esse experimento, verificam se os alunos estão seguindo os procedimentos de maneira adequada e vai solucionando as dúvidas dos agrupamentos que vão surgindo. Depois do experimento 2, a mesma coisa, os alunos seguem o roteiro e o professor acompanha a execução. A parte 3, depois dos 2 experimentos, os alunos com o professor analisam os resultados. Então, o professor observa quais foram os resultados obtidos pelos alunos e promove uma discussão relacionando os resultados com os conceitos aprendidos, né, e os alunos vão fazendo anotações. Depois da aula, como uma espécie de trabalho para casa, os alunos fazem um relatório de aula prática, o professor orienta e soluciona dúvidas de como realizar esse relatório, especifica cada item importante. E uma vez feito o relatório pelos alunos, o professor tem como função fazer a avaliação do trabalho dos alunos por meio do relatório e dar um retorno o mais rápido possível de como foi as práticas e se eles conseguiram ou não chegar nos resultados esperados. É importante salientar que, caso não tenha chegado, ter uma motivação para os alunos continuarem, né? Então, demonstrar que os aparentes, aspas, erros, eles são tão importantes para a ciência quanto obter os resultados esperados. E com essa discussão, né, de resultados, os alunos conseguem aliar tanto a teoria quanto a prática. E aqui eu fiz um mapa mental para relacionar as 3 áreas. Então, a ideia seria de que a energia que chega na Terra provém do Sol. Parte dessa energia, determinados grupos de seres vivos absorvem, conseguem captar, fazem a fotossíntese e produzem a molécula energética de alimento, que seria a glicose, em linhas gerais. Isso vai servir de alimentação para o próprio organismo fotossintetizante, quanto para os demais organismos da cadeia alimentar. Uma parte dessa energia também pode ficar como reserva na forma de amido ou glicogênio nos animais, que em um momento específico vai ficar também liberado para que as células utilizem. Então, uma vez que a glicose entra na célula, ela vai participar da respiração celular nas mitocôndrias e, após o processo, alguns grupos de animais liberam calor e os próprios alimentos ricos em energia, quando queimados, liberam calor, e os experimentos são centrados nessa ideia do calor dos alimentos energéticos, que conseguem aumentar a temperatura da água. Então, a cada 1 caloria é a quantidade de calor necessária para poder aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, a ideia é usar fontes de alimentos energéticos para fazer essa demonstração para os alunos de que essa energia que é usada, que é, na verdade, produzida lá na respiração celular, com a produção de ATPs e utilizada pelos organismos, ela provém do alimento, que é altamente energético, e a gente consegue observar isso por meio de um experimento simples, que é fazer o aumento da temperatura de água a partir da queima de um alimento energético. Com isso, os alunos conseguem determinar, né, eles vão ter a quantidade de energia, vão conseguir determinar o poder calorífico ou o calor específico desses alimentos, porque eles vão saber a quantidade de energia, a massa e o gradiente de temperatura, né, a temperatura inicial e final. Então, aqui eu deixei para vocês os QR Codes, onde conseguem visualizar esses experimentos. Então, esse daqui é um experimento no Manual do Mundo, onde
o cientista que ele faz a queima do açúcar para demonstrar que o açúcar ele é um carboidrato, ou seja, um carbono hidratado. Ele faz a queima com ácido sulfúrico, então o ácido sulfúrico desidrata, retira toda a água e no final sobra carvão, deixando claro que é essencialmente carbono. Como uma fonte de informação científica, né, e até para que os alunos tenham o hábito de ler artigos de divulgação científica, então aqui fica um artigo que eu encontrei sobre a história e as propriedades da glicose. Aqui um outro vídeo para poder ter a parte teórica do que são carboidratos, os tipos de carboidratos principais e suas funções, tanto energética quanto estrutural. Nesse daqui, são 2 experimentos com amido e açúcar. Com amido é usado iodo, pode ser iodo de farmácia, para verificar a quantidade, a presença de amido nesses alimentos. E mais para frente, nesse mesmo experimento, utilizando um determinado reagente, que eu deixei na descrição como fazer, para verificar a presença de glicose nos alimentos. Aqui eu deixo os demais materiais bibliográficos que eu pensei para o roteiro dessa aula. Então, eu pesquisei algumas fontes que podem ajudar os professores a fazer um roteiro pensando nessa sala de aula invertida com experimento. E para poder falar um pouquinho mais sobre a sala de aula invertida, esse é um vídeo do EducaTalks, onde acontece a entrevista com os especialistas de sala de aula invertida, e ele vai falar bastante dos desafios de como fazer isso dar certo, né, e quais são os principais erros que os professores cometem e acabam não alcançando o objetivo desejado. Aqui ficam as referências bibliográficas que eu utilizei sobre a sala de aula invertida. E, finalizando, eu deixo aqui a divulgação da Semana da Compostagem, lembrando do programa Lixo Zero. Então, vai acontecer uma semana de compostagem de 2 e 7 de maio. As escolas que tiverem interesse de participar, fazerem parte da programação, entram em contato por meio desse chat do WhatsApp e ali vão ter informações de como participar. E aqui ficam os meus contatos, caso tenham dúvidas, sugestões ou até críticas, fiquem à vontade de me enviar. Agradeço a atenção e um ótimo dia.